Eu sou Ana Cristina Ferreira de Araújo, mestrando no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco, e meu trabalho tem como título Avaliando a vulnerabilidade funcional de musgos endêmicos da floresta atlântica sob mudanças climáticas. Bom, o aquecimento global, né, relacionado aí ao aumento dos níveis de CO2, constitui uma séria ameaça à viabilidade de estabelecimento e manutenção de diversas espécies. Então, por outro lado, né, cada espécie elas podem responder de maneira particular ao aquecimento global. Então, se uma espécie ela tem um nicho climático, né, com condições ambientais ótimas, então qualquer mudança nessas condições pode afetar tanto seu desempenho como também levar a uma diminuição da sua área de distribuição. Então, diante disso, as espécies endêmicas são potenciais perdedoras em relação às mudanças climáticas, pois elas tendem a utilizar menos recursos e terem uma maior especialização de nicho ecológico. Então, alterações das condições bióticas e abióticas, né, podem afetar profundamente a estrutura dessas comunidades e espécies endêmicas, e, consequentemente, impactar a diversidade funcional dos ecossistemas. Então, quantificar a vulnerabilidade funcional dessas espécies é crucial para racionalizar, né, o manejo desses ecossistemas e também as ações de conservação. Então, essa abordagem ela pode ser particularmente interessante para as briófitas, que são grupos de plantas basais e traqueófitas, que, devido a características intrínsecas do grupo, elas respondem de forma geral rapidamente às variações ambientais. Então, estudos avaliando essa vulnerabilidade funcional em função das mudanças climáticas são interessantes para o ambiente na floresta atlântica, né, que é considerada aí um hotspot global de biodiversidade, como também o segundo domínio mais ameaçado de extinção do mundo. A floresta atlântica abriga uma enorme diversidade de níveis de biófitas, sobretudo de musgos, incluindo aí cerca de 90% da riqueza de musgos fornecida para o país. Diante disso, o nosso trabalho objetiva avaliar a vulnerabilidade funcional das espécies deste domínio fitogeográfico frente às mudanças climáticas. Para isso, foi elaborada uma lista de musgos endêmicos da floresta atlântica a partir do site da Flora e Fuga do Brasil. Os dados de ocorrência das espécies endêmicas foram obtidos no Species GBIF, como também os dados climáticos a partir do World Climate. Então, para cada espécie foram compilados 12 atributos funcionais, né, que são relacionados aí com a captação e manutenção hídrica, como também contra a proteção, né, contra a incidência luminosa. Então, para selecionar o conjunto de traços, né, mais representativo para esse conjunto das espécies endêmicas, as espécies foram agrupadas em entidades funcionais, e essas entidades elas foram divididas em duas categorias. Categoria de entidade funcional, que apresenta apenas uma espécie, né, que é considerada mais vulnerável, e categoria de entidade funcional formada por mais de uma espécie. Então, a modelagem, os modelos de distribuição potencial das entidades funcionais, elas foram realizadas com o pacote módulo R. A gente utilizou o NMDS para identificar as principais diferenças de traços entre essas entidades. Utilizamos o Kruskal-Wallis para ver se tinha diferença da área da decobabilidade entre os períodos, cenários e modelos climáticos. E utilizamos o Wilcox para ver se existia diferença da área da decobabilidade entre essas categorias de entidades funcionais. Por fim, como resultado, foram analisadas 11 entidades funcionais, contemplando aí todo o espectro da funcionalidade. E aí, como observado aqui nesse gráfico de NMDS, ele apresentou duas demandas conflitantes, né, entre essas entidades funcionais em relação aos traços mais representativos. Então, o primeiro trade-off observado foi entre o sistema sexual dioico e forma de vida tolerante com o sistema sexual monoico. Já o segundo trade-off observado foi entre a concavidade do filídeo, papila e alocisto com a presença de costa. Então, de forma geral, a área da decobabilidade ambiental dos modelos período cenário foi menor que o presente, né? No entanto, não houve diferença significativa, né, na área da decobabilidade ambiental entre os períodos, modelos climáticos, cenários e categorias de entidades funcionais. Então, a maioria, como observado aqui nesses modelos gerados, a maioria das entidades funcionais, elas têm distribuição restrita, né, particularmente na região sudeste, como observado. Também observamos que a comunidade dos musgos endêmicos da floresta atlântica é marcada pela inseguridade funcional, no qual 54,5%, aqui destacado em vermelhos, a maioria das entidades funcionais, elas são formadas por apenas uma espécie, aliado, né, ao fato dessa distribuição restrita, como também os traços mais representativos para o conjunto das espécies estão relacionados com a economia de água, né, com mielocisto, com cavidade do filete e sistema sexual.
Por fim, concluímos que o grau de inseguridade funcional da comunidade é marcante, né, como vimos, com grande parte das entidades funcionais formada por somente uma espécie, e nem todos os traços representados em várias entidades funcionais, né, o que pode levar aí a uma perda de função devido à falta de espécie funcionalmente redundante. Além disso, observamos que, em resposta à mudança climática global, a maioria dos grupos funcionais de múltiplos endêmicos se manteve com sua distribuição restrita, podendo levar aí à extinção dessas espécies em suas localidades de ocorrência. Obrigada.